Introdução à Química. O que é química? A química é a ciência natural que estuda os materiais que constituem a natureza, isto é, estuda as substâncias, suas estruturas, suas propriedades, seu comportamento, quando interage umas com as outras ou interage como formas de energias como calor e luz. Mas o que é matéria e substância? O universo de matéria. Bom, o universo é constituído de matéria. A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. As diferentes espécies de matéria que têm composição fixas são chamadas de substância. Por exemplo, a água é uma espécie de matéria constituída por uma composição fixa de hidrogênio e oxigênio. Portanto, a água é uma substância. Também temos um exemplo como o caderno, como o ar e como o giz. Corpo e objeto. Temos contato com a matéria por meio dos corpos, os quais são porções limitadas da matéria. Se o corpo tem uma utilidade definida devido à sua forma, ele é chamado de objeto. Um prego é um objeto feito de um pedaço de corpo de ferro, que é uma matéria, pois tem uma massa, faz parte do universo e ocupa lugar no espaço. Sistema. Quando temos de estudar uma substância, isto é, estudar a composição e o comportamento de uma substância quando submetida ao calor e à eletricidade e várias outras coisas, ou o comportamento de uma substância quando na presença de outra substância, temos a de separar uma porção dela do restante do universo. A essa porção separada e isolada denominada sistema. O sistema é uma porção limitada e separada do restante do universo para o efeito do estudo. E o restante do universo para o sistema é o que denominamos o meio ambiente. Um sistema pode trocar matéria e energia com seu meio ambiente, o sistema aberto, exemplo, uma panela com água fervente, ou um sistema pode trocar energia, mas não pode trocar a matéria por meio de um ambiente, sistema fechado, exemplo, uma bolsa de água quente, onde temos aqui na imagem. E o sistema pode não trocar nem matéria nem energia com seu meio ambiente, sistema isolado, uma garrafa térmica. Sistemas homogêneos e heterogêneos. O sistema homogêneo apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte da sua extensão, isto é, apresenta, portanto, o mesmo ponto de fusão, mesmo ponto de ebulição e mesma densidade e outras coisas, em qualquer porção retirada do sistema. Exemplo, água misturada com álcool. Não é algo que a gente consegue ver, a gente não consegue separar o álcool da água, mas num sistema homogêneo, se trata de algo transparente, se trata de algo que a gente não consegue ver. Já o sistema heterogêneo é aquele que não apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de extensão, isto é, aquele que duas porções quaisquer pode apresentar ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e várias outras coisas diferentes. Exemplo, a água e o óleo. Vemos que um sistema heterogêneo é formado de dois ou mais sistemas homogêneos, os quais são limitados por uma superfície de separação visível, ou seja, a gente consegue ver, e mesmo quando está visível somente por meio de microscopia eletrônica. As fases. As fases de um sistema são as diferentes matérias separadas por uma superfície de separação visível. Um sistema homogêneo é formado por uma única fase, monofase. Um sistema heterogêneo é formado por duas ou mais fases, o polifase. O sistema polifásico pode ser bifásico, trifásico, tetratrifásico e entre outros. A água pura é um sistema homogêneo monofásico. Ou seja, é um sistema homogêneo que possui uma única fase. Já a água e o gelo é um sistema heterogêneo bifásico. Tem a água e o líquido, água líquida e a água sólida. Ou seja, a água e o gelo. É um heterogêneo e é formado por duas ou mais fases, onde se denomina polifásico. Bom, os gases são formados sistemas heterogêneos e a mistura do gás sempre forma uma única fase, pois são todas mistas entre si. As substâncias puras e mistas. As substâncias puras e mistas, nas quais a temperatura se mantém constante durante as mudanças de estado representadas na figura anterior,
Elas têm uma composição física e uma propriedade e são constantes. Vemos aqui o sólido possui uma fusão para passar por líquido e o líquido possui uma vaporização para passar por vapor. Já o vapor para o líquido é liquefação e o líquido para sólido é solidificação e o sólido por vapor e o vapor por sólido a sublimação. As misturas são sistemas formados por duas ou mais substâncias puras e não apresentam composição física. Consequentemente, suas propriedades são variáveis e a temperatura não se mantém constante durante a mudança de estado. Aqui estamos falando de misturas que são formadas por duas ou mais substâncias puras e não apresentam composição física. As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. As misturas podem ser homogêneas e heterogêneas. As homogêneas são sistemas homogêneos, isto é, são soluções com uma composição variável que apresentam as mesmas propriedades em qualquer parte de grande extensão, enquanto a mistura heterogênea são sistemas heterogêneos, os quais podem ter duas ou quaisquer com prioridades diferentes. Portanto, nas misturas homogêneas não há superfície de separação visível, não podemos ver, mesmo quando observadas por um microscópio eletrônico. Já a mistura homogênea também são chamadas de soluções e nelas existe superfície de separação visível. As misturas eutéticas são exceções, pois comportam-se como substâncias puras durante a fusão, ou seja, a mistura eutética tem temperatura e fusão constante. Vemos aqui a mistura azeotrópica, que também são exceções, pois comportam-se como substâncias puras durante a evolução, ou seja, a mistura azeotrópica tem uma temperatura de evolução constante. Vemos aqui um pouquinho dos detalhes. As substâncias químicas no dia a dia. Você sabia que seu café da manhã é recheado de substância química? Observe os exemplos dos principais alimentos ingeridos por nós a mesma refeição por dia. O pão tem o amido, tem açúcares, gordura, sais de cálcio, ferro, fósforo e cloreto de sódio. O leite tem água, gordura, proteína, vitaminas, sais de cálcio, ferro e açúcares. O café tem a cafeína, o metanol, o etanol, a piridina e o ácido acético. E a fruta tem a água, sais minerais, açúcares, celulose e vitaminas. Os alimentos naturais e alimentos produzidos industrialmente contêm em sua composição substâncias químicas. Análise imediata. A maioria das matérias que encontram na natureza é impura. A maioria dos materiais. E a purificação da substância é feita por processos denominados de processo de análise imediata. Temos aqui um exemplozinho. E separação de misturas heterogêneas cujas fases são sólidas. Temos a catação, que este processo é empregado quando os fragmentos dos componentes são grandes e distintos e podem ser separados com a mão ou com uma pinça. Exemplo, escolher feijão. A ventilação, que é um processo de empregado quando um dos componentes é muito leve em relação ao outro e pode ser levado por uma corrente de ar. Exemplo, separação de casca de arroz. A levigação, nesse processo, os componentes mais leves é arrastado por uma corrente líquida, geralmente a água ficando separada dos componentes mais pesados. Exemplo, a separação de pedra triturada e areia. No caso da levigação, temos aqui esse daqui que ele bota numa taubazinha. Aqui, ó. E bota umas pedras. Acho que esse daqui chega a ser ouro. Esse aqui tá o exemplo. A peneiração, eu já falei peneiração, um processo empregado quanto aos grãos e um dos componentes são maiores que o outro componente. Assim, a peneira é tal que deixa passar os grãos menores e não deixa passar os demais. Exemplo, a separação de pedras e areias. A pedra e a areia pode ser tanto separada pela levigação quanto pela peneiração. A flotação, o sistema é preparado com um líquido de densidade intermediária em relação aos componentes da mistura. Assim, os componentes mais leves flutuam enquanto os mais pesados se depositam no fundo do recipiente. Esse processo pode ser utilizado na separação,
de certos minérios que absorvem o óleo não são molhados pela água, assim flutuam, enquanto os outros vão para o fundo do recipiente. O exemplozinho está bem aqui do lado, ó, como ocorre. Aqui. Bem aqui, ó. Esse daqui é um exemplozinho. Ok? É um exemplo. Ai, mano, agora eu não consigo tirar daqui. Ah, saiu tudo. Deixa eu voltar. Onde é que eu tava? Tava aqui. Enfim. Fusão fracionária. Ah, tá. Também tem a dissolução fracionária, que é adicionada à mistura a um líquido que desenvolve a um dos componentes, no qual o componente não dissolvido é separado por uma filtração depois do solvente evaporado e o resultado do componente dissolvido. Temos aqui a fusão fracionária. O processo empregado, quase a mesma de solução. O processo empregado quando existe uma diferença razoável de temperaturas de fusão entre os componentes da mistura. Por aquecimento da mistura, os componentes fundem-se separadamente conforme vão sendo atingidos seus pontos de fusão. Exemplo, a separação do cobre sólido do níquel sólido. A separação magnética, eu acho bem interessante. Um dia eu vou fazer um vídeo explicando, mostrando como é que acontece essa separação magnética, onde tem um processo usando quando um dos componentes é atraído pelo ímã. Exemplo, o ímã contém a limaia de ferro e o pó de enxofre, e a limaia de ferro aqui e não tem um certo tipo de pó de enxofre. A separação das misturas heterogêneas e sólidos líquidos. Temos aqui o método da decatação, que é quando se deixa a mistura em repouso, o sólido, que é o mais denso, sedimentar-se, então o líquido é removido, entornando-se cuidadosamente o recipiente, ou podemos retirar o líquido por meio de um sifão. Esse aqui é o métodozinho, ó. Esse aqui é o método da decatação, ok? Certo. A centrifugação é uma... Deixa eu ver se eu botei aqui. Ah, tá. Uma centrifugação consiste em acelerar uma decatação e é feito por equipamento denominado centrifugador, o qual, por meio da força centrífuga, faz com que a partícula se deposite no fundo do recipiente mais rapidamente. É esse métodozinho aqui, ó, da centrifugação, ok? E a filtração é a mistura dos sólidos e os líquidos e despeja em superfície porosa de filtro, certo? Tipo um filtro, a qual deixa passar o componente líquido retendo o componente sólido. Eventualmente, a filtração comum pode se tornar um processo demorado. Nesses casos, usa-se a filtração do vácuo e a pressão reduzida, a qual feita por um funil de Brownian ligado ao frasco de Quitácio, que é ligado a uma bomba de um vácuo e até mesmo uma tromba de água para refazer o ar inteiro no interior do frasco. Aqui, ó, um esquema para fazer um filtro de papel. Mais tarde, talvez daqui a algum tempinho, eu faço um filtro desses de papel para demonstrar como é que acontece. Separação de misturas heterogêneas de sólidos e gases. Temos aqui o método da decatação, é feito nas chamadas de câmeras da poeiras ou chicanas, em um processo que é usado nas indústrias e consiste em um compartilhamento indivíduo. No caso, é compartilhamento dividido, de tal maneira que, se formar um caminho longo em uma mistura, muda constantemente de direção. Durante o caminho, as partículas sólidas sedimentaram-se, o gás sai da câmara do incenso delas e a filtração ela tem como método por meio de uma sucção do gás. A mistura sólida do gás atravessa um filtro e tecido de retém as partículas sólidas
e deixa passar o componente gasoso. A separação de misturas heterogêneas dos líquidos. A decatação. Os líquidos da mistura são colocados em um funil de separação, o funil de bromo. Com a torneira fechada, espera-se pela decatação, então um líquido mais denso pode ser acoado com a abertura da torneira. Bom, a decatação com o funil de bromo e a decatação com o funil de sifonação. Está mostrando aqui na fotinha como acontece. Vamos aqui agora a separação de misturas homogêneas de sólido. Na separação de misturas homogêneas de sólido, emprega-se a dissolução fracionada e a fusão fracionada já estudadas. É só voltar um pouquinho no vídeo para entender. Temos aqui a separação de misturas homogêneas de líquidos e sólidos, sólidos e líquidos. Evaporação é uma mudança de estado líquido para o gasoso que ocorre na superfície do líquido. Quando temos uma mistura de sólido com líquido, deixamos o líquido evaporar naturalmente, restando-se apenas o sólido de resíduos. Destilação simples. Vemos aqui um exemplozinho. Tem a água do resfriamento, balão de destilação, o tubo de borracha para escapar os vapores nocivos ou inflamados, condensador, misturador separar, a chapa de aquecimento, a água de resfriamento, a substância purificada, o frasco com recolhimento. Temos aqui a destilação simples. Também temos aqui a destilação simples, que é a mistura dos sólidos e líquidos é aquecida em um balão de destilação, o líquido evapora-se, os vapores vão para o condensador e liquefazem-se. Os líquidos é recolhido em um recipiente separado e sólido fica no balão. A separação de misturas homogêneas de líquidos tem a destilação fracionada, onde tem a mistura de líquidos prontos de evolução diferente e aquecida. E à medida que à medida que seus pontos de evolução vão sendo atingidos, o líquido destila-se separadamente nos altos da coluna e colocando o termômetro para o acompanhamento da temperatura em que seus vapores estão sendo destilados. Interessante essa. Bastante interessante. Separação de misturas homogêneas de líquidos e gases. Um gás é expulso de um líquido fazendo-se um aquecimento de mistura, pois a solubilidade de um gás em um líquido diminui com o aumento da temperatura. A tecnologia em ação, finalizando já o conteúdo, tecnologia em ação. Cidades como Ouro Preto, Sabará, Mariana surgiram no século 17 devido à procura do ouro. Uma maneira utilizada para a extração do ouro é a levigação. Depois usa-se a bateia, onde se adiciona o mercúrio para formar o manguese, AuHg, e o mercúrio é um metal muito tóxico e causa danos ao meio ambiente e à saúde. E mesmo assim é utilizado em grandes quantidades, sem a preocupação com a atmosfera, os solos, os rios e os lagos. Para tentar reverter isso, foi desenvolvido um destilador de mercúrio chamado de retorda ouro limpo. Essa tecnologia foi testada nas áreas garimpeiras de Monsenhor, Horta e Mariana, aliados ao trabalhos com as comunidades sobre a educação e a conscientização ambiental. Nessa região, observa-se uma importância no avanço. Hoje, a quantidade de mercúrio utilizado diminuiu, já que ele é reutilizado e a comunidade está consciente dos danos que o uso indivíduo pode causar ao ecossistema. É uma evolução ótima, mas deveria ser melhorada.